tendo que se envergonhar, e se você tem que se envergonhar, se arrependa, peça perdão, conserte e procure dar testemunho a partir de agora em diante. E terceiro, manejar bem a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Próximo passo, qualidades de um obreiro. Livro de Tito, capítulo de número 1, versículo de 6 ao 9. Livro de Tito, logo após 2 Timóteo, é o livro de Tito, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 9. Amém? Anote os passos que eu acabei de ensinar para você de um obreiro aprovado. Amém? Qualidades de um obreiro. Livro de Tito, capítulo de número 1, versículo do 6 ao 9. Logo após 2 Timóteo está o livro de Tito. Amém? E ele está escrito assim: é preciso que o presbítero também é um obreiro, então serve para todos os obreiros. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, uma pessoa que não tem do que repreender ela. Tu não consegue repreender ela por falar errado, porque da boca dela não sai palavrão, não sai bagacerice, não sai conversas tolas, besteiras, asneiras. É uma pessoa que anda vestido corretamente, anda, com decência, não anda vulgar, não anda sensual, não anda atiçando os olhos. É uma pessoa que paga suas contas direitinho, não é gastadeira, não é gastador, Ele soma o seu salário para ver se pode pagar. É uma pessoa que tem crédito por onde for. É uma pessoa benquista. Todo mundo faz questão que esteja na sua casa, é convidado para jantar, para almoçar, para ir tomar um chimarrão. Todo mundo recebe bem, tem gosto de receber na sua casa. Porque um presbítero seja irrepreensível. Irrepreensível é que tu não tem que repreender ele. Então isso serve para todos os obreiros, não só para presbítero. Presbítero é um obreiro também. Serve para pastor, para evangelista, diácono, qualquer outro cargo hierárquico. Tem que ser irrepreensível, não dando mau testemunho, que o pastor tem que estar chamando toda hora, porque hoje é glória a Deus, aleluia, amanhã está lá querendo se matar. Hoje é glória a Deus, aleluia, eu te amo, Jesus. Amanhã está um monte de gente ligando para o pastor, dizendo: o teu obreiro aí da tua igreja comprou aqui, não pagou, glória a Deus e aleluia, em casa batendo boca com o marido xingando a mulher, cagando de pau os filhos, vamos falar bem o termo mesmo, os filhos, se é obreiro que tem pai, respondão maroto ao pai. Não, ele é irrepreensível, ele é bom testemunho, tá? Se for casado, marido de uma só mulher. Por que isso? Porque naquele tempo da igreja era comum o homem ter mais de uma esposa, Tanto é que ontem até estava conversando com a pastora Liege, falando sobre isso, que quando Deus deu os 10 mandamentos, ele botou apenas o que? Não cobiçará a mulher do teu próximo, mas ele não botou o marido da tua próxima. Por quê? Porque o homem não podia cobiçar a mulher casada, e mesmo que ele fosse casado, ele também não podia cobiçar a mulher casada, porque já tinha dono, tá? Mas por que não cobiçará a mulher do teu próximo? Porque, aliás, o marido da próxima, porque o homem ele poderia casar mais de uma vez, ele podia ser casado e alguém querer ele, se ele aceitasse, ele casava com ela também e adquiria para dentro da sua casa. Era normal ter 2 esposas, 3 esposas, e conforme a condição financeira, como o rei Salomão mesmo, que teve 700 esposas e 300 concubinas, isso é outra hora eu vou falar sobre o que é concubina, ou seja, 1000 mulheres, era conforme a condição financeira. Então aqui nesse momento o apóstolo Paulo ele está dizendo marido de uma só mulher, uma só, não mais de uma. Por quê? Até porque 2 mulheres dá problema. Havia, e se nós formos ler a Bíblia toda, todos aqueles como Jacó, Abraão que teve Sara e teve a empregada Agar, todos aqueles que tiveram 2 esposas deu problema. Ana e Penina, geralmente se casava com as irmãs, para casar com a mais nova, qual era apaixonado, tinha que casar com a mais velha primeiro, dava problemas, dava brigas, dava contenda. Então foi determinado que fosse marido de uma só mulher. Por quê?
para evitar as brigas dentro da igreja, contenda, porque uma não vai com a cara da outra, isso e aquilo, e também porque Jesus restaurou isso. Porque ele deixou bem claro lá quando questionaram para ele nos evangelhos sobre o casamento, que ele disse: no princípio não era assim. No princípio não era para se divorciar de qualquer jeito e nem casar com 2, 3 mulheres. Mas estava escrito: deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher. Não é as suas mulheres, é a sua mulher. E ambos serão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Amém? Então, marido de uma só mulher. E obreira, né? Mulher de um só marido. Amém? Que tem os filhos crentes. Olha só. Às vezes, irmão, isso aqui é até uma coisa que eu tenho que corrigir em mim também. Eu vejo muitos cristãos que os filhos eles largam para o mundo. Vamos ser bem sinceros. Eu não vou levar meu filho à força para a igreja, né? A vida é dele, que adianta eu obrigar ele, vai pegar nojo de mim. Pois é, irmão, eu fui criado numa época, meus filhos, que quando a minha mãe dizia assim: eu vou lá visitar fulano de tal, tinha casas que eu gostava de ir porque tinha criança para brincar. Então eu me arrumava: oba, vamos, porque lá tem o fulano, a fulaninha para brincar comigo. Mas às vezes a minha mãe ia em casa de pessoas velhas, que já não tinham mais criança. E eu entrava num desespero, porque eu sabia que era uma chatice, porque casa de pessoas idosas não tinha brinquedo naquela época, né? Hoje as coisas estão mudadas um pouco, mas naquela época eu me lembro que não tinha. Ficavam lá sentando, tomando mate, conversando fiado, e eu tinha que ficar lá bocejando em volta da mãe, porque eu sou do tempo que até para ir brincar eu tinha que pedir permissão para minha mãe. Podia estar todo mundo brincando, dizia: mãe, posso brincar? Eu dizia: não, eu tinha que ficar do lado dela, vendo todas as crianças brincar, enquanto ela dizia não, até ela dizer: podia, pode, meu filho, vai. E quando chegava nos dias que a minha mãe dizia: eu vou na casa de fulano, ciclano, que não tinha criança para brincar, eu chorava porque eu não queria ir. Mas a minha mãe me levava na força. Elas não tem conversa, guria, ou tu vai apanhar. E eu ia, porque isso me educou a ser obediente. O que acontece hoje muitas vezes na igreja é que eu não levo, o filho não quer ir, a filha não quer ir, né? E aí vai deixando. E hoje, como tem esses celulares aí do capeta, com essas porcaria aí de joguinho do diabo, cheio de mensagem oculta, né? Sem contar esses abençoadinhos aí, tipo Lucas Neto e outros aí, que incentivam muitas coisas errôneas, né? Os filhos ficam em casa assistindo isso. Depois você cria filhos mal educados, que não respeitam o pai, não respeitam a mãe, falam com voz alta. Eu, no meu tempo, eu que abrisse a boca para falar com voz grossa para meu pai, para minha mãe, para ver se eu não ia enxergar Jesus abaixo do mau tempo. Mas hoje em dia, os filhos gritam com os pais, gritam com as mães, né? E culpa não é deles, é culpa sua que é o obreiro, porque aqui a Bíblia diz que eles têm que ser crente, ou seja, enquanto for menor de idade e estiver sobre a tua autoridade, leva de arrasto sim, nem que custe umas boas chineladas, mas vai, porque Deus vai cobrar de ti, meu irmão e minha irmã. Tu pode ganhar o mundo inteiro, mas se tu não ganha teu filho em casa, Deus vai cobrar dessa alma. Tá? E ganhar o filho não é passear, dar joguinho de videogame, olhar filminho do capeta, não, né? Fazer uma pipoquinha, olhar filminho do capeta, não. É Bíblia, é estudos, ó. A minha mãe, quando eu estudava, meus filhos, tinha um horário da tarde, depois do almoço, baixava o almoço, né, a boia, como minha mãe dizia, e às 2 horas em ponto ela dizia: vai estudar. Era das 2 até as 3 eu tinha que estudar, para depois brincar. E outra, eu só ia brincar depois das 3 horas, quando eu batia lá na porta lá do quarto e dizia: mãe, já estudei. Aí ela vinha: então me dá o caderno aqui que eu vou começar a te perguntar sobre a matéria que tu estudou. Se tu não acertar, tu não vai brincar. E aí ela me perguntava, se eu acertava quase todas as respostas, ela dizia: então tá liberado, pode brincar. Se eu não acertava, ela dizia: volta a estudar até tu aprender. Para mim era terrível, mas me educou. O crente tem que ter o hábito, o obreiro tem que ter o hábito de botar ordem na sua casa. Como é que tu vai ser o obreiro e querer o respeito da igreja se a tua filha ou teu filho não ter respeito dentro de casa? Porque
Na igreja tu é pulso firme, as irmãzinhas não devem conversar com os irmãos, tem que andar com roupa decente, tem que dar bom testemunho, os irmãos, tem que isso, tem que aquilo. Aí chega em casa, mãe, posso fumar? Pode, meu filho, a vida é tua. Vou tomar uma cerveja, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Vou andar com os amigos aqui. Vai com Deus, meu filho. Mãe, hoje eu vou olhar um filme lá do terror. Paulo, tu é frouxo em casa e quer ser firme na igreja, tu não vai ter respeito nunca. É por isso que ele diz que filhos em sujeição crentes, tá? Vai estar escrito aqui, ó. Marido de uma só mulher com os filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão. Sabe o que é libertinagem? É livre aí, ó. Fazendo tudo que quer, a hora que quer, namorando quem quer, troca de namorado. Outra coisa que tem pavor de obreiro, que quer cobrar santidade dentro da igreja, mas o filho traz a namoradinha para dormir dentro de casa, posa lá, tem relação sexual com a namoradinha, e o pai acha normal, a mãe acha normal. Obreiros. Ou a namorada traz o namoradinho para posar dentro de casa. Não é o que a Bíblia ensina, meu irmão. Então, obreiro tem que ter testemunho dos filhos. Filho tem que ir de arrasto para a igreja, mas eu sou a favor disso. Porque hoje ele está dando problema para ir na igreja, mas amanhã pode ser um grande homem e mulher de Deus. É melhor ele ir hoje trazendo problema para você para ir para a igreja, do que você não levar para não dar problema e no futuro ele se tornar de maior e ser um grande problema na tua vida. Virar um traficante, um marginal, uma prostituta, uma drogada. Não estou dizendo que vai acontecer, mas tem grandes chances que isso pode acontecer. Então não tem conversa. Dia de culto, larga a porcaria do celular. Não vai? Toma o celular, bota de castigo. Porque hoje em dia, chinelada não resolve com o filho. Botar de castigo lá, virar para a parede, não resolve. O melhor castigo para um filho, tu quer ver um filho entrar em desespero e dizer, eu estou tomando teu celular, tu vai ficar 3 dias sem mexer nele. Meu filho, olha, tem filho que pede pro vô, pra avó, pra cunhado, pra ir em qualquer lugar pra pedir o celular emprestado pra não ficar em casa. E bota em casa, não deixa sair.